pouquinho sobre a nossa Nazaré. Por que Nazaré é uma cidade importante a nível bíblico para nós, né? Por que Nazaré é importante? Todo Israel, em todos vários lugares aqui em Israel que você for, você vai poder viver a Bíblia e vai poder experimentar o que a palavra fala. Mas Nazaré também é importante no contexto bíblico de Israel, por quê? Dois acontecimentos bíblicos aconteceram em Nazaré. O primeiro deles foi quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, anunciando o nascimento de Jesus, que foi inclusive na igreja da Anunciação, aqui no centro de Nazaré. Tem um local até que o pessoal fala que é a casa de Jesus, onde era a casa de Jesus, foi preservada, a igreja católica ali assumiu aquele local, o local onde habitava Jesus e a sua família. E o segundo acontecimento bíblico foi quando Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, ele subiu para a região da Galileia, que é exatamente essa região que vocês estão aqui, Galileia, chamada Galileia das Nações, e aqui então ele veio para Nazaré. E em Nazaré, então, ele foi convidado num Shabat, numa sinagoga, a abrir as escrituras, e ele leu exatamente Isaías capítulo 61, se declarando ali o Messias para o povo judeu. Então ali é um outro acontecimento muito importante que marcou também, principalmente o início do ministério de Jesus na região da Galileia, tá certo? Essa propriedade aqui, na verdade, é uma pequena vila, nós chamamos a Vila de Nazaré, Nazaré Village. O que é isso? A Vila de Nazaré. Foi levantado esse projeto em 1996 exatamente para mostrar como era a época em que Jesus vivia em Nazaré. Claro, foi preservada uma pequena propriedade para trazer à memória como era naquela época. Naquela época era 400 a 500 habitantes, pequenas famílias vivendo juntos e como uma comunidade servindo umas às outras. E ali então eles viviam, era uma vila judaica. Hoje Nazaré é uma cidade árabe, que eu vou explicar um pouquinho na próxima sala, ok? Mas só para vocês terem uma ideia. Aqui essa porta é uma porta... Você pergunta, que porta interessante essa? Sim, essa porta ela é do período romano, é uma porta original da época. E naquela época do período romano havia muita violência, e os cavalos geralmente eles entravam nas casas. E por causa da violência, da brutalidade, do próprio conflito que havia naquela época, que os judeus estavam subjugados ao domínio romano, então foi criado esse tipo de porta, porque as pessoas entravam pela porta e fechavam para que não houvesse acesso aos cavalos nas casas. Então era uma porta para proteção. Tá? Essa porta me lembra muito aquela passagem bíblica que fala o caminho largo e o caminho estreito. Não é? Você conhece essa passagem? Sim. O caminho largo é muito fácil, não é? Você não precisa preocupar, você faz aquilo que você quiser, você toma suas próprias decisões, suas próprias escolhas, você não pergunta para Deus nada, não importa o que Deus pensa, o que a palavra de Deus fala. Então esse é o caminho lá que leva à perdição, que leva à separação de Deus definitivamente. Agora o caminho estreito, que é o caminho de Deus, que é o caminho mais difícil, andar com Deus não é fácil, amados. Não é? Quem anda com Deus sabe, não é fácil andar com Deus, mas é possível pela graça dele. E quando nós andamos com Deus, as coisas funcionam da maneira de Deus, não na nossa maneira. Então, a gente vai entrar aqui por essa porta, mas é claro que a gente quer permanecer no caminho estreito, né? A Nazaré antiga, como eu falei, 400 a 500 habitantes vivendo em Nazaré, pequeno vilarejo. Hoje a Nazaré dos dias atuais tem mais de 120 mil habitantes. Sendo que 70% dos habitantes são muçulmanos. E 30%, a média de 30%, incluindo católicos e evangélicos misturados, são ditos cristãos. Nazaré. Nazaré é a maior cidade árabe de Israel. Israel tem uma população de praticamente 12 milhões de habitantes, 60%, 65% são judeus. Muitos deles imigraram para Israel de outros países. E 40% da população, vamos dizer a média de 40%, são árabes. Então nós falamos 3 línguas aqui em Israel, que é o inglês, o árabe e o hebraico. Nem todo mundo fala 3 línguas, mas a tendência é falar de média 1 a 2 línguas. E outras línguas também são faladas como russo, espanhol, porque temos muitas comunidades diferentes em todo Israel. Então Israel é uma pequena trecho de terra. Nós estamos, não sei se vocês estiveram em Jerusalém, ainda não, né? Então vocês estão vindo da região norte, estiveram na Galileia, vieram de Tiberíades, não é isso? Tiberíades, vocês estão descendo para Nazaré, e daqui provavelmente vocês vão para a capital de Israel, que é Jerusalém. Praticamente 2 horas e meia de ônibus para Jerusalém. Dessa pequena faixa de terra, aqui vocês estão na região da Galileia, bem próximo também, região norte do Líbano,
da Síria, e a leste nós temos a Jordânia e nós temos o mar Mediterrâneo. Tá? Praticamente 40 minutos do mar Mediterrâneo, uma pequena faixa de terra com 12 milhões de habitantes, incluindo, né, a região chamada Cisjordânia e a região de Gaza, no sul de Israel. Por isso é incluída uma faixa de 12 milhões de habitantes. Então esse é o Israel de hoje, né? A região de Samaria começa inclusive já aqui a partir de Nazaré, né? A região de Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, como diz Atos capítulo 2. Né? Vamos seguir? Tem alguma pergunta? Estou falando rápido, tá para pegar? Aqui eu falo um pouquinho sobre o período romano. Como eu falei anteriormente, que o período romano... O sol está vindo. O período romano foi marcado de muita violência, muita brutalidade. Foi na época em que Herodes também perseguiu as crianças. Jesus teve que, após ter nascido em Belém da Judéia, decidiram sair, José e Maria levaram Jesus para o Egito, fugindo inclusive da matança de bebês até os 2 anos de idade. Então isso tudo aconteceu nesse período. E o importante a gente ver, por exemplo, essa armadura do soldado romano, é uma armadura original da época, o capacete, a couraça, o cinturão, e também a espada do soldado romano. Uma espada original, ela é pesada, tem 2 gumes, ela corta dos 2 gumes. Não é uma espada de zorro para luta, mas naquela época eles empenhavam o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita, exatamente para matar, né? A espada do soldado romano. O apóstolo Paulo descreveu a partir de Efésios capítulo 6 a armadura de Deus baseada no soldado romano, porque Paulo era romano e Paulo era israelita, então ele conectou como que podia usar, né? Como que o soldado romano deveria ser parecido, né? Ou uma comparação com o cristão, como o cristão deveria usar a armadura de Deus na batalha espiritual, então foi falado em Efésios capítulo 6. Né? Naquela época do período romano, havia 2 tipos de execuções. O de cunho religioso, ele jogava uma pessoa de um precipício de uma média de uns 2, 3 metros e apedrejava até a morte. Isso acontecia quando eles julgavam, né, os judeus ortodoxos da época julgavam que a pessoa tinha pecado ou a pessoa tinha blasfemado, então esse tipo de coisa acontecia, então eles matavam a pessoa. Né? O Estado naquela época não interferia nesse tipo de coisa, porque era algo religioso. Quando Jesus prega na sinagoga e a palavra fala que ele é retirado e levado a um precipício para ser precipitado, eles estavam querendo fazer exatamente isso. Eles estavam querendo jogar Jesus daquele precipício exatamente para apedrejá-lo até a morte, porque ele havia blasfemado como sendo, né, o Filho de Deus. Isso foi o que aconteceu em Lucas capítulo 4. Aqui fala sobre a cruz, porque a cruz foi importante no período romano, porque a cruz, na verdade, tinha cunho político. Então o Estado determinava a morte de uma pessoa na cruz. E naquela época os salteadores, os ladrões, os bandidos, né, vamos dizer, os rejeitados da sociedade, eles eram crucificados. A cruz não tem nada a ver com aquela cruz bonitinha, pintada, envernizada, não é nada disso. Naquela época usavam as madeiras das próprias árvores aqui em Israel. E não tinham tantas árvores e muita gente era crucificada. Então esse era, depois de muitos estudiosos terem estudado como a cruz era naquela época do período romano, chegaram à conclusão de que a cruz era assim, a madeira bruta, e a pessoa podia ser, as nádegas tinham um suporte para as nádegas, um suporte para os pés, e a pessoa morria ali por asfixia. O profeta Isaías declarou, na profecia de Isaías foi que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E de fato isso cumpriu. Porque naquela época era muito comum se quebrar os ossos das pernas, porque se quebrasse os ossos da perna não teria mais como se apoiar, então morreria mais rápido, principalmente se fosse antes do Shabat, que começava na sexta-feira à tarde, já começava o Shabat. Então eles quebravam as pernas exatamente para que morresse mais rápido. Então isso é muito interessante a gente lembrar e ver essa cruz e lembrar de como Jesus sofreu na cruz do Calvário. Como ele sofreu. Alguém inocente que foi crucificado. E por que foi crucificado? Ele tinha algum delito religioso? Tinha cometido algum delito político? Não. Nem religioso, nem político, mas o crucificaram. O crucificaram porque era um propósito de Deus.
para que hoje eu e você estivéssemos aqui, né, e pudéssemos ter vida, porque o que ele fez, ele deu a vida dele, ninguém tirou a vida dele. Tanto é que, né, naquela época, os que morriam na cruz, eles, né, aceleravam a morte através de quebrar as pernas, exatamente porque tiravam a vida das pessoas. Jesus não. Jesus se deu. Como ele mesmo falou, a vida, eu dou a vida. Né? Ninguém a tira. A minha vida eu a dou. Dou ao Pai. Então foi isso que Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós para se cumprir as Escrituras, né? Para salvar todo aquele que cresce nele. E isso é importante para a gente lembrar disso, porque ele passou por um máximo de vergonha. Toda aquela pessoa, a pessoa que era crucificada na cruz, era o máximo de vergonha para a sociedade, para a família, tanto que as pessoas que eram retiradas da cruz não eram sepultadas, não tinham direito a sepultamento, e enquanto que Jesus foi o único que teve direito a sepultamento, né? Ele foi sepultado porque Deus honrou a obediência dele, né? Então guarda isso no teu coração. Alguma pergunta? Não. Agora a gente vai lá para fora. Não em forma assim, reta. Como? Não entendi. Não, assim, assim a cruz. Aí a pessoa, o braço ficava aqui, o outro aqui, e os pés, as pernas cruzados, né? Assim, ao invés de ser assim, como a gente está acostumado a ver, ao invés de ter reta, assim, ficaria em forma de X, dessa forma aqui. Aí a cruz, no caso, seria assim. Mas é cortado, esse chique, não teria sentido da cruz. Não sei. Outras pessoas falam que foi crucificado na mão, outras falam no pulso. O fato é que ninguém nunca conseguiu provar. Ninguém sabe, né? Não é? Há uns 15 anos atrás foi encontrada a ossada de um judeu que foi levada a ossada para o museu em Jerusalém. Vamos parar aqui para falar sobre isso, Olivia. E aí, mas a ossada tinha só o prego nos pés e não tinha nas mãos. Então nem assim então pôde se constatar. Né? Nem assim, não não pôde comprovar. Entendi. Interessante isso, né? Interessante. Vamos fazer um círculo aqui? Vou falar sobre essa oliveira. Aqui nós já estamos na tal Vila de Nazaré, tá? Aqui é a vilazinha. Vocês vão ver alguns trabalhadores aí vestidos como na época, para você sentir como era a época de Jesus. Tá? Utilizavam da agricultura e da pecuária na época, era tudo muito simples, claro, né? Nós temos essa árvore aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a árvore de oliveira, porque essa árvore é a mais antiga aqui da propriedade, tem 400 anos. E é interessante que a oliveira é a árvore em que ela pode ser replantada e continuar dando fruto. É muito interessante isso. Onde ela é replantada, ela dá fruto. Essa árvore de 400 anos foi replantada aqui, tá? E ela continua dando fruto. Novembro começa, as azeitonas ficam cheinhas, tá? Aqui tem muita árvore de azeitona aqui na propriedade. Israel é todo cheio de azeitonas, né? O símbolo de Israel é a azeitona, é a árvore de azeitona, a árvore de oliveira, né? Que é, na verdade, o símbolo do cristão. Por quê? Porque o cristão, onde ele for replantado, ele deve dar fruto, não é? Onde você for plantado, não importa onde você está, você tem que dar fruto, não é? Seja no Brasil, seja em Israel, seja na China, você tem que dar fruto. E naquela época, a árvore de oliveira, a oliveira, né? Fala algum português errado, me ajuda. Era importante também, não só para alimentação, mas fabricação de cosméticos. Utilizavam para cosméticos, fabricação também de medicina, medicamentos, né? E também utilizavam o óleozinho para as lamparinas, que eu vou falar lá em cima, na nossa indústria de óleo. Tem uma indústriazinha de óleo que nós vamos ver como que eles produziam na época. Então, claro que Jesus andou nessa região aqui, andou nessa terra, né? Ele cresceu aqui. E é o centro de Nazaré, né? Yeah.
Segundo informações, esse caminho é o caminho que Jesus andou. Passou por aqui. Esse caminho Jesus passou. Ele morava aqui. Ele morava Morava aqui. aqui nessa vila. Com Nessa. certeza. A maior parte do tempo dele estava aqui nessa terra onde a gente está pisando agora. Aqui ele passou a infância, né? Ele cresceu aqui. Esse lugar aqui é um lugar público? Não, isso aqui é um lugar, um projeto cristão e não é público, né? Um projeto cristão. Pessoal, ali tem um arraial, como diz, é o curral, né? Não arraial, curral das ovelhas. Então quem quiser tirar foto, vem tirar foto com o pastor também. Gente, esse aí é o Davi, tá? Olha que coisa linda. Vocês tiram foto com ele antes. Tira uma foto aqui. Eu vou ficar aqui. Estão tirando foto. Davi. Vem, Davi. E aqui nós vimos os cordeirinhos, né? Ele é o Davi, que é Shalom. E aqui os cordeirinhos, né? Olha só. Que bênção essa brisa de água, né? E os cordeirinhos. Aqui em Nazaré, onde Jesus passou sua infância. Abraão. Thank you very much. Tirar foto com ele? Sim. Thank you very much. Oi. Aprendi com o meu pastor. Pode ir, tira foto. Aqui é todo tirando foto com Davi. 1, 2, É. 3, 4, 5. Aqui, tia Tânia. Ele tá filmando, eu tô batendo foto. Eita. Não dá pra ver as ovelhas, gente. Estamos acompanhando aqui, vendo sobre Davi.